Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Vamos dando início para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro 3.0, onde vamos continuar os nossos estudos sobre este livro aqui, ó, Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Continuando com ensinamentos da constelação familiar, também da hipnose sistêmica, para terapeutas, para buscadores espirituais, para transformação pessoal e formação terapêutica. Vamos então continuar a nossa jornada. Tá? Hoje, capítulo 4, que se chama Temas Especiais, tá? Que traz aí determinados assuntos polêmicos, né? Para a gente conversar com calma sobre esses assuntos, tá bom? Então vamos chegando, vai colocando aí, vai colocando no chat, de 0 a 10, como que você está se sentindo hoje, e a cidade, estado, da onde você está falando, ou país, se você é de fora também, coloca aí, põe no chat aí pra gente preparar o nosso início, enquanto o pessoal está entrando. Então vamos começar. Então o capítulo de hoje chama Temas Especiais. Então ele coloca aqui alguns temas que são mais polêmicos, né, que geram determinadas controvérsias e tudo mais, né? Aí é sempre importante enfatizar uma coisa dentro do meu posicionamento, né? Dentro de conhecimentos espirituais ou sistêmicos, que é o quê? Nós nunca podemos... Acabei de fazer isso, né? Mas se encaixa bem nesse cenário. Nós nunca podemos utilizar a palavra nunca e nem sempre quando vamos passar ensinamentos. Tá? Como assim? Não existem verdades absolutas e extremas. Sempre tem situações onde os cenários aqui ensinados vai depender do caso. Tem circunstâncias especiais que podem ser que essas afirmações não sejam tão... não funcionem exatamente dessa forma. Tá? Dentro de um cenário sistêmico espiritual, existe muito a individualidade da questão, tá? Onde muitas vezes uma situação que num cenário geral não é recomendado, para alguma situação individual aquele pode ser o caminho adequado. Entende? Então cuidado dentro de conhecimentos sistêmicos ou espirituais, cuidado com verdades absolutas, sabe? Com coisas, posicionamento extremamente rígido. Pode ser que em 98% dos casos a coisa funcione de um jeito, porém, existem situações onde naqueles 2% a questão funcione de uma maneira diferente em relação ao melhor caminho. Tá? Igual o que eu falei sobre a questão lá de a verdade, custe o que custar, né? Sempre existem cenários onde muitas vezes o melhor caminho se dá
de uma outra forma. Tá? Então, cada caso é um caso. Cuidado você que estuda constelação familiar ou você estuda questões espirituais, de você levar a situações a muito ferro e fogo ou receita de bolo ou posicionamentos extremamente rígidos. Lembra o que o Einstein falou e comprovou? Tudo pode ser relativo. Não quer dizer que é relativo sempre, porém, existem situações de relatividade muitas vezes em algumas questões, certo? Então sempre tenham isso em mente, ok? Porque eu já vou trazer aqui informações que ele coloca nesse capítulo, situações aqui que é bom a gente ter essa visão. Por exemplo, primeira situação, né? Que ele diz que os pais não devem desabafar problemas de casal para os filhos. Não é orientado que os pais façam isso, ok? Tudo aquilo que é de administração da área de casal dos pais, o ideal é que não desça para os filhos, que os pais resolvam situações de casal entre eles. Porque, via de regra, os filhos vão tomar partido. Pode pensar no cenário de vocês. Se os pais de vocês desabafavam questões de casal com vocês, pode perceber que você acabou ali pendendo para um lado, né? O lado que você tinha mais afinidade, ou o lado que normalmente é do mesmo gênero, né? Então, normalmente as mulheres tendem a puxar ali para o feminino, e o homem depende, né? O homem também é muito leal à mãe, depende da situação. Tá? Então, via de regra, isso vai causar uma ruptura ali. E normalmente, aquele que está desabafando quer puxar o filho para o seu lado. Normalmente a pessoa não quer a solução vinda do filho ou da filha. A pessoa quer um aliado. A pessoa quer um aliado ou uma aliada na guerra contra o outro. Pode perceber que via de regra funciona dessa forma. Então, se você tem filhos, se você fez isso, igual eu falei, tudo é relativo e essa situação pode contribuir de alguma forma para o desenvolvimento da consciência do seu filho ou filha de alguma maneira. Eu vivenciei isso na minha realidade. Isso, por que eu falo que tudo tem relatividade? Porque olhando para o meu cenário familiar, tudo indica que eu precisei vivenciar isso para que hoje, como constelador, terapeuta, eu tenha determinadas consciências. Então a gente não pode falar isso é certo, isso é errado. Depende. Qual o propósito de você estar vivenciando uma situação? Agora, se o seu objetivo é manter a união, se o seu objetivo é manter a harmonia, as leis sistêmicas adequadas na sua família, o indicado é que você não faça isso. Que você não desabafe questões de casal para os seus filhos e que, se porventura os seus pais desabafarem questões de casal com você, você assume uma posição neutra, porque lembra, vai ter o lado A e o lado B na guerra, você não pode ir nem para o lado A nem para o lado B, você precisa ir para um lado C,
Que na verdade o lado ideal para você é lado AB. Você está numa terceira posição imparcial, e se você assumir qualquer posicionamento que seja para a pacificação e não para tomar partido em relação a algum dos lados. Senão você vai se emaranhar no triângulo do drama. Quem sabe o que é o triângulo do drama? O triângulo do drama é a dinâmica onde tem uma vítima, um agressor e um salvador, ou uma salvadora no caso, né? O que acontece? A vítima, ela vai desabafar para alguém buscando um salvador, ou uma salvadora ou um aliado, certo? Um aliado, uma aliada nessa guerra contra o agressor. E aí o que acontece? Nesse triângulo do drama, você vai se vincular, se emaranhar com a vítima, se você entrar como salvador, a salvadora, vai puxar cargas dessa vítima, né? Ok, então eu te salvo, eu resolvo para você, então beleza, então a carga dessa situação dessa pessoa vem para você e você entra numa guerra, numa oposição contra o agressor. Que na maioria das vezes o cenário é a mãe, o filho ou filha e o pai. Esse é o cenário principal. E aí o que acontece? O filho ou filha puxa as cargas, as dores da mãe para si. Essas dores vão fazer com que esse filho ou filha apresente sintomas ou limitações na sua vida iguais ao da mãe ou do pai ali, repetindo o destino, e vai fazer com que esse filho ou filha tenha uma ruptura, uma perda de força, uma desconexão com o pai aqui no caso. E aí essa pessoa começa a ter problema com o masculino, com a força do masculino por causa dessa dinâmica, porque o pai aqui, o masculino, está numa posição de agressor e essa aqui está no salvador, né? Está no guardião ali da vítima. Então, além da pessoa puxar as dores da vítima aqui, ainda perde a força dessa pessoa aqui, né? Então, esse é um emaranhamento muito comum. Muito comum. A maioria das mulheres tem esse emaranhamento. A maioria das mulheres. Onde aí depois vai ter que fazer um processo de devolver as cargas dessa vítima. Essa vítima precisa assumir a responsabilidade dela, porque essa vítima aqui criou o conflito junto com o agressor, escolheu esse agressor como parceiro, como casal, né? E quer que outra pessoa resolve esse problema. Você vê, quantidade de pessoas falando que aconteceu comigo. É assim, é o emaranhamento principal. Pode dizer aí, uns 80% de todos nós entrou nessa questão. Não. A Paula, sempre ouvi e me coloquei contra o meu pai. Exatamente, uma raiva que explodiu na minha adolescência. Essa raiva nem era sua. Você puxou a raiva da sua mãe para você. Você olhava para o seu pai com os olhos da sua mãe, que refletiu no meu casamento. Sim, aí você repete padrão. Repete as dinâmicas da família de origem na área de casal. Exatamente. Então é um dos emaranhamentos padrões, né? Aí, qual que é a mudança de postura de base que já tem que ter? Uma mudança de percepção que você já precisa ter. Parar de enxergar a vítima como vítima. Esse já é um primeiro passo. Não existe vítima. Existe o quê? A gente pode usar uma outra palavra, criador. Criadora do problema. Certo? Responsável também por 50% do problema.
esse problema vivenciado entre essas duas pessoas é 50% de responsabilidade de cada um. Lembra o ensinamento que eu passo? Tudo aquilo que a gente vivencia tem a ver com cargas kármicas nossas, tem a ver com a forma como a gente vibra, as nossas crenças limitantes, nosso sistema de crença, as nossas escolhas do passado, não é? Por exemplo, você tem problema com seu pai, mas quem te deu o seu pai? Foi sua mãe que te deu o seu pai, foi ela que escolheu o seu pai. Ela tem só o fato ali dela ter escolhido o seu pai, todo problema que vier depois disso é uma responsabilidade dela também, é um karma dela, que veio de uma escolha. Ela podia ter escolhido uma outra pessoa, não é? E todas as dinâmicas de relacionamento que foram vivenciadas foram criadas pelos dois desde o começo. O relacionamento dos dois foi criado desde o começo, entre os dois. Entende? E também essa mãe, no caso, ela já trazia padrões kármicos e já trazia padrões sistêmicos, que foram esses padrões que fizeram ela atrair esse tipo de homem, esse tipo de relação. Então é 50% de responsabilidade de cada um, certo? Então, ao invés de olhar a vítima como vítima, você precisa olhar para ela como protagonista, como criadora da situação. Porque se ela não assumir responsabilidade de como ela criou essa situação, ela não resgata o poder de mudá-la. O poder não pode ficar com você. Você nunca vai resolver a vida da sua mãe e do seu pai, porque é uma prova espiritual. Espiritualmente falando, cada um é responsável pelo próprio destino. Você não é responsável pela felicidade, bem-estar, nada de ninguém. Do ponto de vista espiritual, cada um é responsável pelo seu próprio destino e precisa resgatar esse poder de mudar e melhorar a sua realidade. Então você precisa olhar a vítima como protagonista, como criadora da situação. Já é uma mudança de significado que muda muita coisa, certo? O agressor precisa ser visto como desafiante. A palavra certa. Desafiante. Desafiante em que sentido? Desafiante em alguma questão evolutiva, em algum padrão que precisa ser consertado, em alguma questão que está oculta a ser resolvida, aprendida, onde essa pessoa precisou entrar nesse papel para cumprir essa função. Se não fosse essa pessoa, e todo esse cenário de aprendizado precisa ser incorporado, vai vir uma outra pessoa que vai cumprir a mesma função. É por isso que repete padrão. Por isso que repete padrão. Com pessoas diferentes. Quando padrões se repetem com pessoas diferentes, é porque tem aprendizados e cenários que não foram incorporados e aprendidos. E vai trocar a pessoa, vai viver a mesma dinâmica. Algo não foi visto, algo não foi integrado, algo não foi incluído, algo não foi aprendido. Então, os nossos inimigos, seja quem for, são desafiantes evolutivos, que precisam aparecer no nosso caminho em algum momento. Porque tem questões que a gente precisa compensar karmicamente, isso em relação ao passado, e tem questões que precisamos aprender e desenvolver em relação ao futuro, para sermos quem precisamos ser. Os opositores, os desafiantes, os inimigos, são os principais mestres da nossa jornada. Você precisa pôr na sua cabeça isso. Você teve um pai difícil, uma mãe difícil, um irmão difícil, um cônjuge difícil. Essas pessoas são seus mestres. São seus mestres. Elas entraram na sua vida para gatilharem curas que você precisa, evoluções que você precisa, questões kármicas a serem liberadas. Nada é em vão, Deus não erra. O seu destino até agora foi o destino certo para você.
Você só não expandiu a consciência suficiente para incorporar essa verdade e essa realidade. E quando você fizer isso, você sai dessa guerra. Aí você entende, é o que o Bert Hellinger fala, quando você entende a função que as pessoas que te feriram cumpriram com você, o perdão ele se torna irrelevante, não tem mais o que perdoar. Não é isso, o Bert fala, quando você entende que não tem o que perdoar. Você entende que aquilo precisou acontecer, que você criou aquela situação, então transcende a noção de perdão. E você imediatamente passa a sentir gratidão pelos opositores da sua vida. Tá? Mas esse é um salto evolutivo que muitas vezes, né, você vai, né, precisar expandir a consciência. E aí no outro lado da dinâmica, tá que ao invés de você entrar no papel de salvador, a palavra ideal seria mentor. A palavra ideal seria, eu até puxo uma outra palavra de um universo que eu vivenciei. A palavra ideal seria um personal trainer. Ao invés de você ser um enfermeiro da pessoa, você querer carregar a pessoa nas suas costas, né? É um mentor que transmite algum conhecimento, passa alguma visão, mostra algum caminho e é a pessoa que vai. É ela que resolve. É ela que precisa continuar sendo a protagonista. Quando você vai ajudar alguém, você não pode se tornar o protagonista da situação. Se você... Pode ver, a questão aí de golpe financeiro. Entenda, a Mari falou que o pai deu um golpe financeiro nela. Entenda, você precisou dessa situação. Aí você precisa entender o porquê. Um dos primeiros pontos é para você parar de querer salvar o seu pai financeiramente. Seu pai te deu esse presente, para você parar de fazer isso. Para você usar o seu dinheiro com você, com a sua vida. Tá? E provavelmente para liberar alguma questão kármica que vocês têm, que envolve dinheiro, algum padrão familiar, tá a serviço de alguma coisa. Então você precisa aceitar a experiência e incorporar qual é a mudança que essa experiência coloca na sua vida. Se essa situação com seu pai tirar você do papel de salvadora do seu pai e desapegar disso, você já ganhou o maior presente de todos. Porque senão você pode ficar a vida inteira emaranhada nesse papel de salvador e salvadora dos seus pais. E aí sua vida não anda. Então pague esse preço. Imagina assim que você deu esse dinheiro como um curso. Um curso, uma imersão, um aprendizado que você pagou ali e investiu para você aprender algo muito importante, para você se liberar de algo muito grande. Entrega isso como um pagamento desse aprendizado e olha para frente. Se você incorporar isso, daí a pouco você faz o dinheiro de novo que você precisa. Olha lá, ó. Tá vendo? Pelo comentário dela, encaixa exatamente nesse ensinamento. Assim entendi, deixei de ser a salvadora e meu irmão continua nesse papel e doente. Pois é. Então entende que seu pai te deu a libertação com esse comportamento. Por quê? Porque a dor, o sofrimento são ajustadores de rota. Põe isso na sua cabeça. A dor e o sofrimento podem ser motores, ajustadores de destinos. Se você não vivencia dor em determinadas situações, você continua em situações que não é o caminho para você. Já dei o exemplo do programa de emagrecimento nosso. A pessoa falava lá, eu comi mal, comi muito e estou me sentindo mal. Graças a Deus que você está se sentindo mal. Você está se sentindo culpada, que você está com dor em relação a isso. Imagina se você não ficasse. Se fosse só prazer infinito sempre. A dor está te ajudando. A culpa está te ajudando. Imagina se alguém
alguém que está num vício. Se a pessoa, depois que ela tem o comportamento ali viciante, se ela não sente culpa, como é que ela vai mudar? Se ela se sente bem, cada vez melhor. A dor, a culpa, o sofrimento cumpre um papel na realidade. Precisamos usar elas para tomar decisão. Usar a dor vivenciada para tomar decisão, para impulsionar a mudança. Senão você fica num ciclo. Se você não vivencia determinadas dores, determinados sofrimentos, você se perde. A dor ajuda a corrigir a rota. Até você encontrar o caminho onde você cria alegria, felicidade, saúde, amor, coisa boa, entendeu? A dor vai ajudando você a fazer isso na sua vida. Tudo bem? Então, corrijam esse triângulo do drama aí se vocês entraram. Vocês podem entrar, seja no Salvador, mas vocês também podem entrar aqui na vítima, né? Vocês também podem estar aqui na vítima, buscando salvadores e aí em outra situação, né? Tem muitos pacientes que entram em processos terapêuticos nesse papel da vítima, certo? Contra algum agressor, e aí quer que o terapeuta seja o salvador. Vocês, terapeutas, precisam tomar cuidado com isso. Por isso que terapeuta não pode tomar partido jamais. Terapeuta que toma partido das questões do paciente contra alguém, entra nesse triângulo do drama e se emaranha nas questões dos pacientes. O terapeuta tem que ficar aqui num papel de terapeuta, mentor e uma posição neutra em relação a esse conflito aqui entre as duas pessoas. Não pode tomar partido. É por isso que às vezes tem muitos pacientes que podem me considerar que eu sou chato, que eu sou papo reto, que eu sou direto, porque muitas vezes eu não valido a questão que a pessoa está trazendo. Eu trago consciência para ela, mostrando os equívocos dela, mostrando onde é a responsabilidade dela, onde é a parte dela. E às vezes quem está no papel de agressor é a pessoa que me procurou, não é nem a outra. E aí precisa trazer essa consciência pro paciente, senão ele não resolve a situação. Então vocês, terapeutas, jamais tomar partido das questões. O seu papel, lembra, empatia sistêmica que o Bert fala? O seu coração precisa englobar os dois, vítima e agressor. O seu papel é atuar pela harmonização e atuar pela salvação, entre aspas, tanto da vítima quanto do agressor. Tudo bem? Olha lá, Gabriela, eu acabo me dando para as pessoas e acabo me decepcionando, porque você está dando para receber. Você está ajudando para ser vista, ajudando para ser incluída, ajudando para ser uma pessoa boa e legal para elas, para ser aceita. Você está ajudando de forma enviesada. O foco está em você. Então o fato das pessoas te decepcionar é bom e é importante para você parar de ajudar para ter benefício em troca e passar a ajudar de forma incondicional. Se você ajuda de forma incondicional, de forma verdadeira e genuína, e a pessoa não dá nada em troca, você não se importa. Você não se importa. Porque você ajudou, porque aquilo é bom para a pessoa e se ela agradece ou não, se ela dá algo em troca ou não, tanto faz. Está fazendo porque é um serviço seu com Deus. Se você fica incomodado que não teve retorno, é porque você ajudou já com foco no retorno. É uma ajuda autocentrada. Entendam, pessoal, quem doa excessivamente quer colher retorno. É um negócio, é uma manipulação muitas vezes. Tomem consciência disso. Vocês que doam excessivamente. E todos nós em algum momento, eu já estive nesse lugar também. Todos nós em algum momento fazemos isso, porque isso vem da criança.
Isso vem da criança que quer fazer ali e ser boa, ser legal, ser importante para ser aceita, para ser vista. Então, quando você ajuda com esse objetivo de obter retorno, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. E isso precisa acontecer. Porque é como se fosse uma correção espiritual para você passar a ajudar de forma desinteressada. A ajuda interessada atrai frustração, atrai decepção. E às vezes você está pagando de uma pessoa boa, mas na verdade é um jogo. É um jogo para comprar a atenção da pessoa. É um jogo para ser aceito. Entendeu? Então, entendam isso. Quando tem esse ressentimento de não ter algo em troca, das duas uma. Ou você precisa corrigir isso, ou num outro caso, você precisa ajustar o dar e o receber nos relacionamentos, né? Se você está num relacionamento onde não tem troca, é só um lado que está... Aí você precisa recuar, parar de doar para equilibrar, ou doar menos para equilibrar, certo? Então isso está mostrando ou para você ajudar desinteressadamente ou para você corrigir equilíbrio do dar e receber em relações. Sem equilíbrio do dar e receber, não tem relacionamento no longo prazo. Okay? Beleza, qual o próximo assunto polêmico? Já que estamos falando em relação aos pais, né? Entendam o seguinte, em grande parte das famílias, quem quer agendar a constelação, aí depois manda mensagem no privado, ok? Que a gente vê questões de horário. Existe, muito se fala de alienação parental, né? Para quem não sabe o que é alienação parental, é a questão de impedir o acesso a um dos pais, né? Pode ser impedir o acesso à mãe ou impedir o acesso ao pai. O mais comum é impedir o acesso ao pai. Só que isso, para quem perguntou da página, a gente da página 187, capítulo 4 inteiro, 187 até 202, ok? E eu tenho uma ressalva aqui em relação a ensinamentos desse capítulo que eu vejo de forma diferente, que eu vou falar para vocês já já. Essa alienação parental, muitas vezes, ela está acontecendo, mas não de uma forma comportamental. Por exemplo, muitas vezes, que entra naquela questão do desabafar lá, muitas vezes, a mãe, por exemplo, pode ser o pai também, vou dar o exemplo a mãe que é mais comum. A mãe, por exemplo, não impede o acesso físico ao filho, do filho ou filha ao pai, porém, energeticamente, esse acesso está impedido. Como? Uma das questões, desabafar, ficar desabafando para o filho contra o pai, colocando os filhos contra o pai. É uma forma de alienação parental oculta, porque os filhos vão se fechar em relação ao pai, criar uma barreira. Entende? Quando a mãe fala, você não pode ser igual ao seu pai em relação a isso, você não pode ser assim, você não pode ser igual à família do seu pai. É uma forma de alienação parental oculta. A pessoa perde força do pai, perde força do sistema paterno. O que é o ideal falar? Você pode ser igual ao seu pai, você pode ser igual aos seus ancestrais paternos e também pode ser diferente. E também pode ser diferente, você pode seguir o caminho do seu coração. Quando fala que não pode ser igual, é uma exclusão.
E o lado da alma do filho que é leal ao pai, ao sistema do pai, vai grudar e é aí que vai se tornar igual. Toda exclusão gera uma compensação. Toda exclusão puxa o objeto excluído de volta. Então a mãe falou assim, ó, você não pode ser igual ao seu pai, faz de tudo para o filho não ser igual ao pai. É aí que vai se tornar. O lado da alma que é leal ao pai vai grudar e vai passar a ser igual para devolver o pertencimento. Para devolver o pertencimento. Entendeu? A Elaine perguntou, e quando isso é ao contrário? Porém acontece rompimento, busca onde todos os familiares paternos se distanciaram, aconteceu isso após a morte do meu pai. O mais importante é, se na convivência física não tem contato, o mais importante é você amar no seu coração. É no seu coração que precisa estar resolvido. Tem muita gente que está o tempo inteiro com a mãe e a mãe não está no coração. Tem muita gente que está o tempo inteiro com o pai não está no coração. Tem muita gente que está o tempo inteiro com a ancestralidade paterna e a ancestralidade paterna não está no coração. Fica o tempo todo julgando, apontando o dedo, se fechando, mesmo com a convivência ali. Não absorveu o lado luz e não absorveu o desenvolvimento, a força que o lado difícil propõe, que estimula. É aí que você toma a força dos seus pais e dos seus ancestrais. Quando você absorve, incorpora e passa para frente o lado bom, e quando, em relação ao lado difícil, você extrai sabedoria, você extrai força, você extrai virtude e usa isso também na sua vida. Aí o lado negativo, o lado difícil, cumpriu o papel que precisava com você. Esse é o segredo. É isso que é tomar o pai, é isso que é tomar a força da sua ancestralidade. Quando você usa bem o lado bom, o lado luz, e usa bem o lado difícil, o lado negativo. Você tomou a força dos dois lados. Do lado luz, positivo, e do lado difícil, do lado negativo. Você transmuta o lado negativo e coloca ao seu favor. Ele cumpre uma função, ele tem uma função na realidade. Tá? Então entendam, muitas pessoas estão em processo de alienação parental oculta, muitas vezes por lealdade com a outra pessoa. Num conflito, no triângulo do drama, por exemplo. Se sua mãe tem conflito com seu pai, muitas vezes por lealdade à sua mãe, você está em alienação parental em relação ao seu pai. Por mais que vocês convivam, mas o coração está fechado. Aí você não pega a força. Muitas vezes, por lealdade ao seu pai, num conflito com a sua mãe, você está em alienação parental com a sua mãe. O seu coração se fechou. E, por exemplo, tem movimentos de constelação que precisa fazer. Tem movimentos de constelação que precisa fazer, pedir permissão para a mãe ou para o pai para ficar em paz com o outro, para tomar a força do outro, para incorporar, para deixar os dois lado a lado em paz no coração. E muitas pessoas resistem em fazer as pazes, ou com o pai ou com a mãe, por lealdade ao outro, porque é como se sente como se estivesse traindo o outro. Mas isso é um problemaço. É um problemaço para o filho ou filha, que fica sem a força do outro, e é um problemaço também para aquele que está sendo excluído, e é um problemaço para aquele que está sendo motivo de exclusão, porque isso é um karma. Imagina só, sua mãe impede o acesso seu ao seu pai, certo? E aí, se isso tem consequência na vida do filho, o karma fica na conta de quem? O karma fica na conta da mãe, ou na conta do pai, exceto por situações de integridade física, situações onde o outro está descontrolado, e aí
tem determinadas situações que o afastamento físico muitas vezes é o caminho, por questão de sobrevivência e integridade, ok? Então, igual eu falei, tem verdades absolutas, tem situações e situações. Porém, essa mãe ou esse pai, mesmo nessa situação, ainda precisa mediar para que no coração esse filho fique em aceitação, esse filho consiga ficar com a consciência em paz em relação ao pai, aprender com o pai mesmo, ou a mãe, mesmo nessa situação descontrolada, para extrair força e sabedoria disso tudo. Porque, gente, ensinamento sistêmico. Não existe pai bom, não existe pai ruim. Não existe mãe boa, não existe mãe ruim. Existe o pai certo e existe a mãe certa para cada um. E adivinha quem é o pai certo e a mãe certa para cada um? Os pais e o pai e a mãe da pessoa. Deus não erra. Deus não erra nisso. Não é um sorteio cósmico, não é um sorteio celestial de onde você vai nascer. Cada um nasce no lugar certo, no lugar exato aonde precisa nascer. Não tem sorteio celestial, não é acaso. A alma não fica lá, bum, sorteio. Não, não é sorteio. Não é cassino cósmico, não é roleta. Cada um é puxado para o lugar certo, conforme o plano espiritual, conforme a sua ressonância. Ressonância kármica e ressonância de missão. Ressonância kármica, o que você precisa compensar com essas pessoas, karmicamente falando? Tem coisa aí. E quem você precisa se tornar? Quem você precisa se tornar é esse pai e essa mãe, os pais certos para você. E inclusive as dores que você vai vivenciar tem um plano por trás. Tem um plano por trás delas. Deixa eu ver a pergunta da Silvia aqui, ó. Quando a mãe usa a imagem do pai para ameaçar a criança quando ele chegar e corrigir e bater, é uma alienação. É um tipo de alienação, sim. Tá pondo o filho contra o pai. Sim. Tá dividindo a família. Tudo aquilo que está dividindo a família é um movimento de exclusão. Poderia ser abordado de uma outra forma. Essa mãe poderia falar, olha, o seu pai, ele está com um trauma, dores mal resolvidos, está num momento de descontrole, então é melhor a gente deixar ele quieto, a gente ficar no nosso canto aqui, para as coisas ficarem tudo bem. Existem alternativas, né, mais elevadas e mais amorosas para resolver nesse sentido. Beleza? Então prestem atenção nesse sentido, ok? Aí um outro ponto que ele traz aqui nesse capítulo é a questão que aí, eu não sei, eu acredito que pode ser erro de tradução dessa pessoa aqui que escreveu, porque não faz sentido. Sim, Aline, quando a mãe fala mal referindo à ausência dele, seria um tipo de alienação? Sim, tá pondo o filho contra o pai. É um tipo de alienação. Tá, a mãe falou mal referindo à ausência dele. Beleza, o que isso vai trazer de positivo pro filho, pra filha? Vai colocar o filho contra o pai. Não tem lado positivo em abordar dessa maneira. Não tem lado positivo. Qual é a responsabilidade da mãe? Foi a mãe que deu esse pai para o filho. Quem que escolheu o pai? A mãe. A mãe não está assumindo a parte dela de responsabilidade. A solução é diferente. Entendam o seguinte: quem deu o pai? Quem deu o pai para a mãe, para o filho? Foi a mãe. Então, não adianta reclamar depois. Quem fez a escolha foi a mãe. Foi o destino da mãe que puxou esse pai. E quem deu a mãe para o filho? Foi o pai. A mãe deu o pai para o filho e o pai deu a mãe para o filho ou filha.
e precisa assumir responsabilidade pelas suas escolhas. Precisa assumir responsabilidade pelas suas escolhas. E assumindo, se realmente assumir essa responsabilidade e não ficar colocando o outro como 100% o agressor, pode ver que a solução é levada de uma forma diferente, tá? Helder, e quando a boca da mãe fala bem do pai, mas no coração não está apaziguado com esse pai ainda? Palavras vazias. Mas tem menos força para conseguir essa paz, mas já é um caminho, já é o começo de um caminho. Ok? Já é o começo de um caminho de solução. Então essa mãe precisa aprofundar nessa pacificação em relação a esse destino, ao porquê de estar vivenciando isso, ao propósito por trás disso, transformar a dor em força, em sabedoria e ajudar o filho a extrair isso. Exatamente, Paulo e Cris, né? Dizem que são os filhos que escolhem os pais? Sim, no plano espiritual. Não é só o filho. É todo mundo junto que traçou o destino encarnatório. Todo mundo da família traçou junto o destino encarnatório antes de vir. Junto com equipes espirituais, com os mestres, com a sabedoria divina. É um processo coletivo, é traçado coletivamente. Não é só o filho, eu quero esse, eu quero aquele. Tem que ter autorização da outra alma também. É um processo, é um plano coletivo. Só que quando a gente encarna aqui, a gente esquece. O véu do esquecimento. O filho escolheu o pai, os pais escolheram os filhos também. Para, né, compensar situações kármicas e desenvolver e ser quem precisa ser. E quais as consequências futuras na vida do filho adulto? Perde a força do masculino. Sem a força do masculino, não termina o que começa, não tem força para prosperar, conquistar, executar a missão, capacidade de posicionamento, capacidade de comunicação, as características da força do masculino: persistência, decisão, ímpeto, dinheiro. Tá? Ou o filho ou filha, por lealdade, se torna igual ao pai, uma cópia do pai, mesmo querendo ser diferente. Só que aí vira uma cópia do lado que está sendo excluído, do lado negativo, e não da força positiva. Para que esse lado negativo passe a ser incluído. Entendeu? Deixa eu ver a pergunta do Paulo aqui, ó. Mas não é a mãe que não está dando conta. Não saber impor limites e a imagem do pai é para corrigir e não bater. Aí, não entendi. Não, limite, o mais importante é que limites venham da figura do pai, mas a mãe também cumpre isso, tá? Os dois lados precisam cumprir isso. Amor e limites precisa vir dos dois lados. Porém, o ideal é que limites venham mais forte da figura do masculino, né? Da figura de liderança e de autoridade, para não inverter a polaridade dentro da família. Mas, por exemplo, se a mãe passa mais tempo com o filho, o pai está trabalhando, alguma coisa assim, o limite vai vir da mãe. Igual na nossa situação aqui. Por exemplo, eu estou trabalhando, estou atendendo, estou dando aula, a Marina está com o Ravi, ela vai precisar pôr limite nele o tempo inteiro. Limites de coisas educacionais do dia a dia. Esse limite mais masculino é um limite perante regras da vida. Sabe? Posicionamentos, ajustar caráter, né? Disciplinar o filho em coisas maiores da vida. Aí é uma figura mais importante do masculino. E a mãe é muito importante ser o núcleo de amor, né? Pode ser um amor firme, ok? O núcleo de amor, liderança da casa, tá? E o masculino mais liderança da direção da vida, ok? Beleza.
Aí, um outro ponto aqui que ele traz, que ele, nesse capítulo ele entra sobre as questões das perdas gestacionais, ok? Sejam elas espontâneas ou provocadas. Que é um assunto que a gente falou em outras lives, mas eu vou... esse livro aqui é mais antigo, né? Um dos livros antigos do Bert, em relação à constelação. E tem um posicionamento aqui que eu não concordo, e pela experiência com constelação, não faz sentido esse posicionamento. São dois, né? Aqui na verdade. O primeiro é, um aborto espontâneo pertence ao sistema familiar? Esse é uma pergunta que ele faz aqui. Na tradução aqui da pessoa, tudo, eles falam que o aborto espontâneo não pertence ao sistema familiar. Isso não faz sentido pela experiência que a gente tem com constelação. Os alunos de constelação podem ver que já fizeram constelação comigo, o pessoal que participa da formação que a gente faz, que a gente avalia a posição sistêmica, não faz sentido essa afirmação, tá? A experiência mostra que os abortos espontâneos ocupam um lugar na família. Pode ver, se você, eu mesmo, ajustei minha posição sistêmica da família, eu acreditava que eu era o segundo filho, e eu sou o terceiro, por causa de alguma situação que envolve ali filho não nascido. E aqui está dizendo que só os filhos nascidos pertencem ao sistema. Mesmo que a criança nasceu morta, ou a criança foi retirada ali, isso não faz sentido, ok? Pela nossa experiência, pela minha experiência de trabalho, aí cada um na sua experiência com a constelação pode validar por si, tá? Que aí depois aqui, quando ele vai falar de pílula do dia seguinte, que é um outro assunto polêmico, eles deixam em aberto, né? Quando começa a vida. Eu considero perigoso. Eu considero perigoso você considerar, deixar em aberto quando começa a vida. Pela nossa experiência de pesquisa vivencial dentro da constelação, a vida inicia no embrião. É um processo trino. Energia da mãe, energia do pai, energia da alma, embrião começa a vida. E a alma entra nesse momento. E quando a alma liga mais fortemente nesse momento, ela ocupa um lugar na família. Por isso que muitas constelações faço o processo de encaminhamento de almas nesse sentido, que estão ali na família, que querem ser reconhecidas e estão ocupando um lugar no sistema. Então não faz sentido essa afirmação, ok? Não faz sentido essa afirmação. Tá? Não sei se foi a tradução, se era uma época antiga onde o Bert ainda não tinha plena consciência desses processos, porque nos livros mais para frente o posicionamento já está um pouco diferente, ok? O trabalho evolui. Então, pela minha percepção e experiência, a vida começa no embrião, a alma entra no embrião e já ocupa um lugar na família. E isso afeta a ordem dos irmãos e precisa ser reconhecido, precisa ser incluído e ter um lugar na família. Ok? Aí qual a forma que se dá a inclusão? O mais importante é no coração. O mais importante é no coração, tá? E a coisa muda mesmo. E a gente tem que ficar aberto à mudança. Por exemplo, é uma tradição para incluir não nascidos, para incluir processos de perdas gestacionais incluídas ou induzidas, indica-se a questão de ter um anjinho, indica-se a questão de plantar uma árvore. Mas isso também tem ressalvas, ok? Tem ressalvas. Depende muito da postura da pessoa em relação a isso.
Se a pessoa fica ali o tempo todo, sabe, se conectando, não deixa embora, o ideal é que seja uma árvore que não dura muito tempo, e o ideal também é que esse anjinho, esse processo que foi utilizado ali, também depois de um tempo seja liberado, simbolizando o movimento de deixar ir, entendeu? Essa é uma ressalva que é importante situar também em determinados casos e processos de inclusão, ok? Aí ele traz a questão da pílula do dia seguinte, se é um processo abortivo ou não. E aí, qual é a opinião de vocês? Quero saber a opinião de vocês em relação à pílula do dia seguinte, que é uma coisa muito comum, a maioria das pessoas já se utilizou, e é importante a gente ter consciência sobre isso. Deixa eu ver a pergunta aqui que ficou em aberto. O Paulo falou, mas a mãe, por não saber dizer não e usar a imagem boa do pai para corrigir, é alienação parental? Aí acredito que não, né? A pessoa está usando a imagem boa do pai para educar o filho, para corrigir. Nesse sentido, não, Paulo. Minha percepção, tá? Esse tipo de limite não precisa ser colocado de forma agressiva? Aline, depende o que você estabelece como o que é agressividade. Agressividade não quer dizer violência, não quer dizer bater. Agressividade é uma energia intensa. E muitas vezes, principalmente filho homem precisa lidar com essa energia para desenvolver o lado guerreiro, para incorporar também e aplicar na sua vida. Por exemplo, eu recebi limites de forma agressiva e também de forma violenta, né? Apanhei, né? A Havaianas comeu solta. Porém, isso também me trouxe força, me colocou na linha em determinados pontos e colocou em mim uma energia agressiva, que não quer dizer violenta, para eu, por exemplo, ser agressivo em relação a pôr limites naquilo que me faz mal, ser intenso, saber usar construtivamente a energia da raiva, ser agressivo para conquistar meus objetivos. Precisa ter um pouco dessa... É só você ver o cachorro, o gato, eles têm energia de agressividade e precisam usar na hora certa, para espantar bicho, para espantar ladrão, para pôr limite em outro cachorro que vem morder. Cuidado vocês quererem criar filhos ou serem criados no veludo. Tem que ser tudo só no doce. Não desenvolve o lado guerreiro. E muitas pessoas estão fracas na vida por não se permitirem incorporar esse tipo de energia, que precisa ser transmutado e direcionado de uma forma mais elevada. Tá? Vamos lá, deixa eu ver a opinião de vocês. Sim, se houve a fecundação é assim, já utilizei muito, mas hoje sim acredito que pode ser um processo abortivo. A pílula impede a nidação, que é a fixação do óvulo já fecundado. Logo, é abortiva sim. Ao segundo dia, já representa... Anticoncepcional também se encaixa em abortivo? Não. Mas infelizmente, traz desequilíbrios para o sistema... né? Os hormônios ali têm consequência, né? Tem efeito colateral, né? Exatamente, é a Pronutros ali, ó, Maria Fernanda, né? Processos anembrionários, porque houve a fecundação, houve a conexão da alma, por isso que você sentiu a presença deles, tá? Se pílula do dia seguinte é abortivo, outros métodos também seriam, tipo anticoncepcional, não. DIU sim, vou falar sobre o DIU agora. Camisinha, tabelinha, não. Porque o abortivo é quando teve a concepção, é a partir do momento em que teve a concepção. Então pensam, coisas que não se falam por aí, porque a medicina não tem essa visão espiritual e eles querem vender o peixe deles, ok?
primeiro ponto, o nome pílula do dia seguinte está errado, né? O certo seria pílula do exato momento. Esse é um primeiro ponto. Pode ser tarde e a fecundação acontecer, ok? E em relação ao DIU, muitas vezes o DIU não impede a fecundação, tanto que você pode ver que vocês podem encontrar pessoas que engravidaram com DIU, certo? E muitas vezes o processo ali impeditivo acontece logo depois da concepção, e logo depois não permite que continue. Se isso acontece, uma alma fica conectada ali. Tanto que tem pessoas que muitas vezes utilizam DIU e abrem um campo de constelação e você vê várias almas de abortos espontâneos. Já vi vários casos nesse sentido. Não é 100% dos casos, mas em boa parte isso acontece. E em relação à pílula do dia seguinte, essa questão a intenção é o que mais conta. Vamos supor que a pessoa usou a pílula do dia seguinte e ali tinha acontecido uma fecundação, houve um processo abortivo. O fato as consequências têm consequência, porém as consequências são diferentes de quando alguém faz ali uma perda gestacional induzida, intencional, já sabendo da concepção. É isso que ele fala aqui nesse capítulo. Que pode ser abortivo, porém, pelo fato da ausência de intenção consciente, o nível de consequência é diferente. Mas tomem cuidado. Utilização de processo. Entenda assim, vamos fazer uma classificação de níveis de consequência. Aborto espontâneo, nível de consequência menor, porém tem consequência. E precisa ser feito um processo de inclusão, de liberação das energias e de liberação dessa alma que se conectou ali com o casal. Aborto por pílula do dia seguinte, sem a intenção consciente do processo, nível de consequência intermediário. E perda gestacional induzida, consciente, independente do método que foi utilizado, nível de consequência maior. E aí existem caminhos para harmonizar, caminhos para liberar, caminhos para ter um processo ali de transformação, de redenção disso que acontece. Se você usa o DIU ou usa a pílula do dia seguinte constantemente, ou já usou, pode ser que apareça ali uma alma conectada a você, se houve a fecundação, ok? Não recomendo utilização de DIU, não recomendo. Pela minha experiência na área da saúde, pela minha experiência na área terapêutica, minha experiência na área das constelações, quando você representa ou avalia energeticamente o útero da mulher que usa DIU, normalmente está em processo de dor e sofrimento. E além disso, traz toda essa possibilidade de acontecer essas perdas gestacionais que é de certa forma espontânea, mas está sendo causada pelo elemento que está ali. E isso pode trazer consequências. Porque quando tem uma perda de gestação, entenda o seguinte, mulheres, quando tem uma perda de gestação, a gente fala perda de gestação porque é um processo mais didático, certo? Também não concordo, tem muitas pessoas que falam que o aborto, não vou usar essa palavra que dá problema na live. A perda gestacional induzida é como se fosse um assassinato, um homicídio. Não podemos ser, exceto tem casos muito avançados, muito avançados,
em que muitas vezes se enquadra nisso, como por exemplo, tem áreas aí do governo atual que estavam trabalhando ali para liberar perda gestacional induzida em bebê de até 9 meses. 9 meses. Você imagina? Aí, pela minha percepção, não sou dono da verdade nem nada, cada um tem as suas crenças. Nesse processo já se enquadraria esse tipo de situação, ok? O que acontece? As constelações familiares mostram que homicídio, assassinato e perda gestacional induzida tem energia similar, porém consequências diferentes, são processos diferentes. A gente não pode enquadrar no mesmo time, exceto em situações dessas aí que eu falei, que o nenê já está ali praticamente formado, né? Então é um assunto polêmico. Cada caso é um caso e a gente precisa tomar cuidado em sair apontando o dedo e colocando tudo em receita de bolo, ok? Laqueadura. Laqueadura traz consequência também, similar ao DIU, principalmente se tem uma criança no campo ali, está destinado para aquela mãe ser mãe. Aí dá mais problema, dá mais consequência, tá? Então, pessoal, se você usou pílula do dia seguinte, muitas vezes eu considero importante você fazer uma avaliação energética, espiritual, um tratamento energético do útero para harmonizar isso. Porque dependendo a intenção utilizada também e a substância química pode deixar miasma ali, pode deixar uma energia complicada no seu ventre, certo? Se você usa DIU, olha, se eu fosse você, planejaria retirada e utilizar outro método, ok? E se você usa DIU, eu recomendo que você não confie 100% em relação ao processo contraceptivo. Não é garantido e pode acontecer isso que eu falei, ok? Então, cuidado nesse sentido. E se você passou por perda de gestação, seja espontânea, de pílula do dia seguinte ou induzida, existe caminho de solução, ok? Para harmonizar, liberar, incluir, liberar e destinar isso a algo maior e se transformar num processo de força e sabedoria para você direcionar a sua vida para um bom caminho. Não é sentença, não é limitação eterna para ninguém. Tem consequências que precisam ser lidadas, transmutadas e colocadas adiante para um bom caminho na vida. Pílula e anticoncepcional tem consequências também, várias consequências para a saúde. Porém, depende da responsabilidade da pessoa. Vou falar em relação ao meu caso. Eu e a Marina, casados durante muitos anos, qual foi o método anticoncepcional? Camisinha. É o melhor, mas tem que ter responsabilidade. Se a pessoa não tem autocontrole, não adianta. É arriscado. Então tem que avaliar muitas variáveis nesse sentido. Se tem abertura para filho ou não. O Bert não recomenda planejar muito filho. Diz que pode ter consequência ali, filho muito planejado. O mais certo fazer é camisinha, Aivelis. É o mais certo. É o melhor. Em todos os sentidos é o melhor. Para a saúde. Para a saúde é o melhor. Tá? E
Mas tem outros métodos, aí você pode pesquisar aquilo que se encaixa melhor para você. Ó. A Paula colocou, é importante lembrar que tem 2 tipos de DIU, o DIU de cobre e o DIU hormonal, Mirena, que age como se fosse um anticoncepcional, impede a ovulação, pode ser uma opção melhor. Eu não estudei mais a fundo, né, sobre isso. Eu fiz a laqueadura e engravidei lá, uma das trompas se regenerou e tivemos nossa caçula, tá vendo? Quando é para ser, estava no campo para vir. Então vocês precisam tomar decisão em relação a isso de uma forma bem consciente e considerar as questões espirituais junto, porque a medicina não olha para o espiritual, só olha para o físico, fisiológico, e às vezes escolhe determinados caminhos que, no sentido energético e espiritual, traz consequências. Tá? O que o Bert fala? Ele fala que filhos muito planejados podem se sentir meio estranho. Eu entendo o que ele quer dizer, né? Eu entendo o que ele quer dizer de quando se torna um processo muito mecânico. E isso afeta um pouco a energia, né? Mas também, né, quando, por exemplo, o Ravi foi extremamente planejado. Extremamente planejado. A gente programou certinho. E para nós isso foi ótimo. E eu acredito que para ele também. Mas vai saber, né? Se a gente controla alguma coisa nesse sentido, né? Ele veio na hora que precisava vir. Mas nós planejamos e veio na hora certa. Financeiramente para nós, emocionalmente para nós. Então acredito que deu tudo certo. Agora, quando as pessoas vão num sentido muito mecânico, de controle à vida e pesado, pode atrapalhar sim. E também quando tem determinadas irresponsabilidades, né, de não cuidar disso e depois não dar conta de lidar, né? Isso também pode trazer consequências, né? Então, cada caso é um caso. Essa coisa de gravidez é importante fazer uma avaliação sistêmica e espiritual, porque são muitas variáveis. Olha o caso da Priscila aí, ó. Olha o caso da Priscila. Ela tomava anticoncepcional, esqueceu um dia, tomou pílula no dia seguinte e engravidou. Era para acontecer. O filho era para vir naquele momento. Então, são muitas variáveis envolvidas. Muitas variáveis envolvidas. Tenho cistos no útero e o ginecologista passou anticoncepcional e disse que não tem outro tratamento. Não sei não, hein? Tem médicos com tratamentos mais alternativos e naturais e alimentares que estão conseguindo, inclusive, resultados para endometriose muito legal, sem necessidade de substância medicamentosa. Porque também os médicos não veem essa parte que é possível tratar a energia que está por trás de tudo isso. Cuidado com decretos. Eu não gosto de decreto de médico, eu questiono todos. Porque é a crença deles, é a visão deles. Procura outras alternativas que pode ser que você encontre solução diferente. Tá? E quando a mulher não consegue engravidar e usa de várias formas até que venha? FIV incessantemente. Aí precisa avaliar o campo. Se tentou FIV ali várias vezes e deu certo em algum momento, pode ser que era o caminho. Agora tem pessoas que eu vejo que entram num processo de insistência meio doentia, e aí gera 1 milhão de embrião, gera 1 milhão de perda de gestação e a coisa não acontece porque muitas vezes não é o destino. Precisa fazer um processo espiritual e de avaliação sistêmica e espiritual mais profunda nesse sentido, ok? E incluir os embriões ali, incluir as almas que se conectaram ali nessas tentativas. Integrar, incluir e liberar. Senão tem consequências também, como lutos não vividos. E essas almas ficam ali, né? E a mulher que não engravida foi considerada infértil e consegue engravidar. Pessoal, quem manda nisso é o espiritual.
a questão mais importante relacionada à gravidez é o campo espiritual. Eu já vi casos de pessoas que foram consideradas inférteis e diante de um processo espiritual forte e ancestral também conseguiu. O campo espiritual é mais forte do que toda e qualquer limitação física. A Narjara perguntou, e a vasectomia, como é vista? Se tem uma criança no campo ainda para vir desse homem, dá problema. Se já cumpriu, já tem os filhos que está destinado a ter, já funciona melhor. Precisa avaliar antes, ok? Mas também tem consequência um pouco ali em termos de físico, né? É uma agressão física também. Mas o mais importante é se tem uma criança para vir dessa pessoa, se tem uma alma ali no campo para vir, está destinado a ter mais um filho ou não. Se tiver consequências mais complexas. Tá? Tudo bem, pessoal? E doação de esperma, doação de óvulo. O filho, vamos supor que você tenha um filho por doação, né, de esperma. Entenda o seguinte, o pai vai ser a pessoa que doou o esperma. O outro vai ser pai adotivo. É essa a dinâmica. Entenderam? Essa pessoa fica vinculada. É como se a pessoa fosse ter ali um pai. Quando é pai adotivo. O pai original é o pai que doou o esperma e o outro é pai adotivo. Ok? Pai primário e pai secundário. Agora, e quando é... Aí tem uns processos mais complexos quando é mulher, né? Que doa o óvulo, mas é no útero de uma outra mulher. Aí é mãe primária e mãe secundária. A mãe que doou o óvulo é mãe primária, porque veio primeiro, o óvulo vem primeiro. E o útero que foi utilizado é mãe secundária. Mas todos precisam ter um lugar de pertencimento no sistema. Por exemplo, a parte espiritual, a parte ancestral mais forte vai vir do homem que doou o esperma. A essência espiritual vem dele, a vida veio dele. E precisa ser incluída. A ancestralidade principal que vai reger essa pessoa é do pai que fez a doação do esperma. Certo? Então precisa incluir essa pessoa. Tá? E o sistema dela também. Na constelação, conseguimos saber quantos filhos estamos destinados a ter? Não é um processo fixo, tá? Existem predestinações, mas é um processo meio aberto, não é uma rigidez. E muitas vezes a pessoa não está pronta para ter essa informação. Então, o ideal é você mexer com isso só quando você vai mexer em algo relacionado a isso. E às vezes você não tem autorização para ter essa informação, porque às vezes você não sabe lidar com essa informação. Às vezes hoje você está cheio de crença negativa sobre maternidade e paternidade, e você vai ter essa informação, você vai fazer o que com ela? Por isso que a gente não sabe tudo de antemão. Então o ideal é você fazer um processo, seja espiritual ou sistêmico, para averiguar isso. Se você vai mexer com isso, você vai tomar decisão em relação a isso, que pode afetar isso, aí você pode fazer e aí vai mostrar se você tem autorização para ter essa informação ou não. Ok? Para usar ela da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Temas polêmicos, né? A gente pisa em ovos aqui para passar informação para vocês. Se ficar alguma dúvida, né, dos assuntos que foram trazidos aí, manda no direct que eu respondo vocês ou nos comentários depois. Beleza? Gratidão, viu? Tudo de bom. Fiquem com Deus.